Olá, sexto ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Dia 17 de junho de 2020. Hoje, nossa aula de língua portuguesa. Vamos continuar com a leitura do nosso livro, páginas 148, 149 e 150. Mas antes, vamos fazer uma pequena leitura sobre o que é um infográfico, né? Que nosso livro vai falar sobre isso, nosso capítulo. O infográfico é uma coleção de imagens, gráficos, olha só, infográfico, e mínimo de texto que fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Os infográficos mais visualmente únicos e criativos são frequentemente os mais eficazes, pois eles chamam a nossa atenção e não permitem que ela se disperse. Lá no nosso texto da página 148, diz o seguinte, número 5. O texto a seguir é a reprodução da página 54 do livro didático Diálogos da História, sexto ano, da editora Construir. Pensando no que você refletiu na questão anterior a respeito do uso do negrito, leia esta página procurando identificar as palavras que deveriam estar destacadas pelo mesmo motivo. Então vejam lá. Os primórdios da humanidade. Muitos historiadores divergem com relação ao termo pré-história. Os mais tradicionais afirmam que a história só havia começado após o surgimento da escrita. Por isso, o termo pré-história seria correto para analisar os povos sem escrita. No entanto, essa concepção trouxe consigo certo preconceito em relação aos povos ágrafos, pois existe a noção de que para se ter história é necessário ter escrita. Hoje, pensa-se diferente, pois o homem faz história sem perceber. Por isso, aos povos ágrafos, pois existe a noção de que para se ter história é necessário ter escrita. Hoje, pensa-se diferente, pois o homem faz história sem perceber. Por isso, não precisamos da escrita para ter história. Claro que a sua invenção foi um fator importante para que nós guardássemos no papel aquilo que a nossa memória não comportava mais. Veja o caso da internet hoje, com trilhões de bytes circulando diariamente pela rede, assim como as informações. Para fins didáticos, manteremos a divisão entre pré-história e história. Para isso, levaremos em consideração o surgimento do homem e da escrita. Observe o esquema abaixo. 3.000 anos antes de Cristo, pré-história. 3.000 anos depois de Cristo, história. Como você certamente percebeu, o texto da página 148 apresenta uma informação. Voltando aqui, meus amores, quais são os que nós deveríamos grafar aí, né? Em negrito, da página 148. Seria pré-história, as palavras em destaque, né? Identificar as palavras que deveriam estar destacadas. Pré-história e escrita, né? Vejam aí, conforme o texto, pré-história e escrita. Está sublinhado no texto aí, mas acho que ficou um pouco claro, tá? Aqui nessa parte, pré-história, e aqui embaixo escrito. Número 6. Como você certamente percebeu, o texto da página 148, né, que é a página que nós acabamos de ler agora, apresenta uma informação que foi posta em um gráfico. Lembram do que nós falamos aqui, ó? Infográficos. Infográfico é uma coleção de imagens, gráficos e mínimo de texto que fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Então, isto é, o texto da página anterior é um infográfico, né? Pré-história, 3.000 antes de Cristo. História, 3.000 anos depois, né? Tem aí um gráfico aí embaixo, né? Tem uma informação posta em um gráfico. Com o desenvolvimento das TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, outras linguagens para além da língua oral e escrita começaram a ser exploradas na veiculação de informações e ideias.
como a imagem e a organização espacial, as cores, o som e o movimento. Destaca-se nesse cenário de criatividade comunicativa o gênero textual infográfico. O infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros como a notícia, a reportagem e os textos de divulgação científica, e principalmente o texto expositivo em livro didático, que é o nosso caso aqui, um texto expositivo em um livro didático, não é isso? Podemos dizer que o principal objetivo, passem uma linha aí na página de vocês, tá? Podemos dizer que o principal objetivo desse gênero textual, que gênero é esse? Do infográfico, é chamar a atenção do leitor para a leitura do texto mais amplo, do qual ele faz parte, principalmente devido ao seu apelo visual. Assim, em uma reportagem, por exemplo, muitas vezes o leitor direciona sua atenção apenas para o infográfico, que acaba dispensando a leitura do texto como um todo. As pessoas ficam ali, prestando atenção mais na parte gráfica, né? Já em um texto expositivo de livro didático, esse gênero pode funcionar como um resumo dos estudos, que é o nosso caso. Pensando nisso, analise o infográfico a seguir e responda às questões propostas. Vejam aí, gente. Temos a biosfera, átomo, molécula, orgânulos, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, tem um pequenininho aqui, população, comunidade, ecossistema, viram? É do Francisco Buarque. Tem um aqui, um infográfico abaixo. Preste atenção nas questões propostas na página 150. Observamos o infográfico, olhamos para ele. Apesar de não estarmos visualizando o texto didático do qual este infográfico faz parte, que aqui nós só ficamos com o gráfico, né? Com a parte da imagem desse texto. É possível elaborarmos algumas hipóteses sobre ele, lembrando o que é uma hipótese, gente? Hipóteses são afirmações que fazemos sem certeza. Você faz uma hipótese e você não tem certeza daquilo que você está afirmando, tá? Só sabemos se uma hipótese é verdadeira ou não após uma análise ou uma questão de um estudo mais detalhado, né? Mais elaborado, de uma pesquisa. Então, nós elaboramos algumas hipóteses sobre esse infográfico que nós olhamos na página 149. Utilizando seu conhecimento de mundo sobre as palavras apresentadas nesse texto, para você, qual é o tema do texto do qual este infográfico faz parte, né? Você pode responder de outra forma, eu resumi assim. O tema do texto é o estudo da biosfera, né? Você viu aí? Enorme, né? A biosfera aí. Na letra B, observando a apresentação visual das informações, identifique qual é o primeiro e o último tema abordado no infográfico do texto didático. O primeiro tema abordado é o átomo, né? Do jeitinho que eu fui lendo. E o último é a biosfera. Letra C. Considerando as informações apresentadas no infográfico, é correto afirmar que os átomos são formados por moléculas? Não. Na verdade, os átomos formam as moléculas, né? Letra D, mas essa parte aí fica com o professor Alexandre, né? Que é a praia dele. Letra D. Que detalhe visual permite a conclusão do item C? A sequência em que os nomes foram apresentados. Quem vem primeiro no nosso infográfico? O átomo, depois a molécula, não é isso? Então, a sequência em que os nomes foram apresentados, sugerindo uma ideia de adição. Átomos formam moléculas, que formam orgânulos e assim por diante, né? Que formam célula, que formam tecidos, que formam órgão, e assim vai, né? Lá na setinha do nosso infográfico. Então, ficamos por aqui hoje e eu vou deixar para vocês pesquisarem. Não precisam escrever muito, meus amores. Peguem lá, coloquem no seu caderno o que é denotação e o que é conotação. Um beijo e até a próxima aula.